Saudações! Agradeço pela sua visita. Neste episódio, eu trouxe para vocês um desenho digital feito com Photoshop. Eu comecei com a seguinte base: duas cores sólidas principais, com uma variação de massa mais clara e uma mais escura. E a partir dessas duas massas principais, eu começo a definir as formas da imagem. Sobre os raciocínios que eu utilizo, são basicamente dois. O primeiro raciocínio é dividir o desenho em base, estrutura intermediária e acabamento. Daí eu junto com o conceito 2, que é dividir o desenho em áreas. Aí eu junto esses dois raciocínios e a coisa fica assim. Cada uma dessas áreas vai ter a sua própria divisão, em base, estrutura e acabamento. Que nem agora, veja que eu avanço bem nessa parte da imagem. Ali temos a base, um pouco da estrutura. Ela está mais ou menos esquematizada, certo? Enquanto que na outra parte você pode ver que ela está praticamente intocada. Eu faço isso porque tem vezes que ajuda você ter um gabarito um pouco mais avançado dentro do seu desenho em uma parte da imagem. E aí o que você faz? Você ancora todo o resto do desenho a partir desse gabarito. Olha só, aqui é um bom exemplo daquilo que eu falei. Nessa área lateral eu estou fazendo igualzinho o que eu fiz para a primeira área do desenho. Eu só estou replicando o raciocínio que eu já defini lá no comecinho. Esse desenho é interessante porque você tem áreas com massas sólidas, que são as montanhas, e ao contrário disso, tanto no céu como no rio, temos um degradê, que tem uma variação super sutil. Se a gente pensar horizontalmente, a gente tem massas sólidas, e verticalmente a gente tem massas sutis. Isso é bem legal de pensar na hora que a gente está fazendo a nossa harmonia do desenho, né? Veja também que eu coloco alguns detalhes no rio, mas depois eu desisto e apago. Isso tem a ver com o tema de um vídeo futuro, mas geralmente grandes massas deixam o desenho forte. E detalhes muitas vezes tendem a enfraquecer o desenho. Geralmente as massas sólidas elas trazem uma informação direta, elas têm um peso muito interessante para quem está vendo o desenho. E os detalhes, geralmente, eles fazem com que a gente se perca nos pormenores. O tipo de desenho que eu acredito, o tipo de desenho que eu gosto de fazer, eu sempre tento dar uma importância maior para essas massas mais sólidas do que para os detalhes. Mas olha só, isso é o que eu considero uma estrutura bem fundamentada. Veja que mesmo nessa parte do desenho, que é mais ou menos entre a base e a estrutura, portanto, ainda longe do acabamento, a gente já tem uma imagem toda estruturada. Já está tudo lá. A proporção, a relação entre luz e sombra, o essencial já está lá. Daí é só trabalhar em cima. Sabe quando a gente vai falar alguma coisa e já no início da conversa a gente já consegue definir o assunto, ao invés de ficar se perdendo em detalhes? É isso que a gente tem que buscar. Uma solidez e uma objetividade antes dos pormenores. Pensando no contrário, já conversou com alguém que fala e você não sabe do que a pessoa está falando? É mais ou menos isso que a gente tem que evitar no desenho. Porque é igualzinho. Se você parar para pensar, no final, você está conversando com a pessoa que está vendo o seu desenho. Mas ao invés de palavras, você está usando imagens. Mas o raciocínio é o mesmo. A objetividade, a limpeza, a clareza no raciocínio, ela tem que estar lá também, né? No rio, eu fico na luta entre adicionar informações e manter a unidade daquilo que eu já fiz. Daquela ideia de massas que eu falei para vocês. Vou te dizer que é uma dificuldade se manter sutil, no momento em que a gente está colocando detalhes, principalmente. É que nem temperar comida, a gente não pode passar do ponto. Colocar sal é gostoso, colocar um temperinho, né? Para dar aquele gosto a mais na comida. Mas bastou uma colherinha a mais para você estragar o prato inteiro. Então o raciocínio é bem parecido também. Mas cá entre nós, quando o desenho está estruturadinho, é uma delícia. É divertido brincar com a imagem. Fazer experiências, colocar um detalhe aqui, outro acolá. Por isso que eu digo para vocês, o mais importante do desenho é a estrutura dele. Se você tem uma estrutura bem definida, depois você pode brincar com o resto da forma que você quiser. Contanto que você consiga manter essa ideia geral, né? Sem se perder nos detalhezinhos. Eu sempre vou falar isso para vocês.
E se vocês viram meus outros vídeos, sabem que quando eu começo a colocar traços mais escuros é que eu estou começando a partir da estrutura para a terceira fase, que é o acabamento. Que é aquela postura de definir, né? De ancorar de vez o desenho. E veja como eu estou me esforçando para me manter sutil, colocando detalhes e tentando manter a unidade da massa que eu coloquei. Essa é uma das principais dificuldades de qualquer desenho. Assim como o preto, quando eu começo a colocar elementos mais claros, é a mesma coisa. No desenho a gente chama de accent, acentos, né? No momento em que você começa a definir uma parte mais escura do desenho, uma parte mais clara do desenho, é o momento em que você faz o fechamento. É importante que essa parte mais escura e essa mais clara, elas estejam em poucas partes do seu desenho. Aquele pontinho a mais que você quer colocar para chamar a atenção de determinado lugar ou de outro. Então a gente não pode abusar tanto desse recurso. As massas da montanha atrás estão praticamente definidas. E aí a atenção vai para o rio. Essa área é mais sensível, né? É a sutileza da sutileza. O desafio de manter um degradê que representa bem a placidez da imagem. Vocês percebem que nesse desenho eu usei muito pouco zoom, né? Eu fiz isso para não perder de vista a unidade do desenho todo. Nesse caso aqui foi um exercício, então eu deixei de usar o zoom de propósito mesmo, né? Mas é legal a gente pensar nisso para todos os desenhos, porque sempre que a gente usa o zoom, a gente perde um pouco da ideia do todo. E isso a gente nunca pode deixar de levar em conta no nosso desenho. E aí, o que acharam? Esse desenho é sobre uma série de treinos que eu faço, em que eu escolho uma imagem, geralmente é uma paisagem, de uma forma super objetiva e o mais simples possível, eu desenho essa imagem em preto e branco. Ela fica sempre com aquela carinha de instantâneo, sabe? Aquela carinha de Polaroid. Então, além de ser um treino muito bacana, a imagem é uma imagem muito bonita também, né? Eu gosto muito desse tipo de desenho, assim. Um preto e branco, uma coisa meio que simbólica, uma coisa meio esfumaçada. Eu acho sempre muito bonito isso. Transformar uma imagem colorida em preto e branco é um dos melhores exercícios que você pode fazer. E essa é uma habilidade que a gente tem que desenvolver e é uma habilidade essencial. Mas para isso eu gostaria de falar algumas coisinhas sobre a cor. Falar de cor é um assunto que não é para um vídeo só, né? E talvez nem para uma série de vídeos. Eu acho que falar de cor é um exercício que a gente pode fazer até para uma vida inteira, na verdade, né? Vários grandes artistas se debruçaram sobre o tema da cor, como Cézanne, ou até mesmo como grandes pensadores como Goethe. Mas voltando a algumas milhões de casas, sem querer me comparar a esses gigantes, falando de uma forma simples, uma imagem colorida é composta basicamente pela matiz. A matiz é aquela cor mesmo, né? O verde, o vermelho, o laranja. A saturação, que é o quanto que essa cor é mais forte ou mais fraca. Lembra da sua roupa que você comprou novinha e coloridinha, e aí você fez a primeira lavagem e ela perdeu um pouco da cor? Então, a saturação é isso. E a gente tem o seu valor tonal, que seria a quantidade de luz, se é mais clara ou mais escura. Eu vou mostrar aqui no Photoshop que fica mais fácil entender essa parte. Veja, se eu tiro a saturação toda da imagem, você automaticamente também tirou a matiz, que seriam as variações de cor. Então a gente fica só com a variação de luz, que é o preto e branco. E para essa variação a gente dá o nome de valor. Para resumir isso que a gente acabou de fazer, a gente tirou a matiz, a gente tirou a saturação e a gente ficou só com os valores. A gente tirou da equação tanto a saturação quanto a matiz. Agora, para você entender a importância disso. Quando você transforma uma imagem colorida em preto e branco, é como se você abrisse a matrix daquela imagem e entendesse o quanto de luz tem cada cor. É meio esquisito a gente pensar nesse tipo de coisa, mas se você parar para pensar, faz muito sentido. E é uma coisa que realmente abre a cabeça. Isso significa domínio sobre o que você faz. Significa controle do seu desenho, controle do seu trabalho. Aquilo que você coloca na sua tela, tanto digital como tradicional, é legal que a gente tenha o máximo de controle possível sobre isso, né? Que a gente não se perca. É uma característica absolutamente essencial para quem mexe com desenho. Eu não preciso nem dizer o quanto isso vai ser positivo para os seus trabalhos futuros, né?
Uma coisa que eu gostaria de falar é sobre como é bonito definir massas sólidas em detrimento de colocar detalhes. As massas sólidas passam a informação visual com simplicidade e eficiência, como você pode ver principalmente no caso da sombra da montanha. Veja como nessa área o desenho fica forte. Eu considero que é um desenho bom, é um desenho em que a base está muito bem fundamentada. E as bases fundamentadas geralmente têm muito a ver com essas massas que eu acabei de te mostrar, em que é quase desnecessário o detalhe, em que o detalhe é de fato um adorno, um pequeno ato que serve principalmente para reafirmar a estrutura que já está lá. E não o contrário, no caso o detalhe servir para consertar uma estrutura não tão bem feita. Sobre o material que eu utilizei para fazer esse desenho digital, essa aqui é a tablet das tablets. Essa aqui é a Wacom One. Se você se interessa em começar a desenhar, a modelar digitalmente, esse brinquedinho aqui é essencial. Perfeito, ele te dá tudo aquilo que você precisa, os pontos de pressão, a textura, o tamanho. Ele é legal para você viajar, para você colocar na sua mesa, não vai tomar tanto espaço. É uma tablet perfeita. E se você pensar na qualidade dessa tablet, o custo vale muito a pena. Isso sem contar da longevidade dela, né? É uma tablet que ela é muito confiável. Eu digo isso porque eu trabalho com ela há mais de 10 anos, né? Eu sou realmente fã dessa tablet. Se você se interessar por ela, eu deixo aqui um link da Amazon. E se você comprar por ele, você vai estar me apoiando esse canal, apoiando esse projeto, que eu faço com muito carinho, com muita atenção para vocês. Então é uma forma muito legal da gente fazer essa troca. Eu queria lembrar vocês da estrutura desse canal. Esse vídeo que vocês acabaram de ver é o processo comentado. O que eu pensei quando eu fiz o desenho, o que eu acho interessante, o que dá para discutir por meio dele, coisas relacionadas a conceitos, a parte técnica. E aí, quem quiser ver o desenho todo numa velocidade menor, mas aí é para estudar o passo a passo, né? Não vai ter nada falado ali. Vai ser um vídeo mais longo, justamente porque ele está feito numa velocidade menor, e está ali a imagem comigo desenhando. Para usar um termo mais refinado, lá a gente tem a praxis desse desenho. Eu vou deixar o link desse vídeo mais longo aqui no card, na descrição e no final do vídeo. A ideia do canal é essa. Primeiro você vê o vídeo do conceito, que é justamente esse vídeo que você está vendo, e depois você vê o vídeo da execução. Assim eu acredito que a gente fecha o ciclo do aprendizado. A minha ideia final é que você tenha o seu próprio caminhar e o seu próprio processo a partir das coisas que eu mostro sobre o meu processo. É nisso que eu acredito. Assim, o link da foto que eu usei de referência está na descrição. Eu fico muito feliz por esse nosso encontro e te aguardo nos próximos. Lembre-se sempre que para desenhar, basta a gente treinar diariamente. Não é tão difícil assim como a gente pensa, mas é trabalhosa. A caminhada é bem longa, mas eu te garanto que ela é uma caminhada bem compensadora. Até mais, um grande abraço para vocês.